experiência com amor, brother. Eu ia na igreja, ia por isso, sacou? Desde os 8 anos de idade, tocando violão na igreja. Então, cara, se você tem alguma atividade religiosa, alguma coisa que faz você pensar que isso te liga a Deus, eu quero te falar que isso não quer dizer nada. Deus, ele te atrai. Não tem nada que a sua mão faça que possa fazer você chegar até ele. E ali na igreja, como eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, nunca tinha tido nada com nada, o que eu peguei e fiz? Com 16 anos de idade eu falei assim, velho, eu vou viver minha vida, essa parada de igreja não dá pra mim não. Na moral, é muita falsidade, é muito... Saca? Falei assim, velho, vou viver minha vida. E com 16 anos de idade eu saí da igreja e fui pro inferno e abracei o capeta, velho. Comecei a fumar, a beber, a me prostituir. E, cara, uma vida errante, sacou? De festa e sei lá o que tem. Eu comecei a trabalhar com som, comecei a trabalhar com banda, comecei a fazer isso aqui que eu faço, que é montagem de som e tal. Comecei a viajar nessa parada e comecei a conhecer o Brasil e comecei a me corromper cada vez mais naquela vida ali. E nisso, cara, eu era a vergonha da minha casa, porque nego olhava pra mim e falava assim, cara, o que eu fiz pra esse menino ser desse jeito, cara? O que eu fiz pra esse cara ser assim? Todo mundo da minha família falava isso, a minha mãe traficante, a minha mãe vivendo a vida loucona dela lá, entrando e saindo de cadeia. Minha mãe, ela tem 50 anos de idade e ela tem 16 anos de cadeia cumprido. Minha mãe é uma mulher muito gente boa. E o que acontece? Meu pai morreu 2 meses antes de eu nascer, então eu nunca conheci meu pai e tal. E eu fora da igreja, cara, eu comecei a viver uma vida do jeito que eu queria viver, sacou? Eu queria ser independente, eu queria ser dono do meu caminho, eu queria comer o que eu quisesse comer, eu queria ir aonde eu quisesse ir, eu não queria dar satisfação pra ninguém, eu não queria ter dependência de ninguém. E ali, nessa vida, cara, quantos aqui de vocês já ouviram falar numa doença que chama leishmaniose? Levanta a mão aí pra mim, só pra mim saber, por favor. Leishmaniose, ela é tipo uma bactéria, e essa bactéria, ela vai corrompendo o corpo, ela dá uma ferida, essa ferida se espalha em milhares de feridas pelo corpo, no animal tem que sacrificar ele. Eu peguei aqui no joelho assim, não dá pra tu ver porque a canela é dessa grossura, mas foi isso mesmo e tal. E eu peguei essa feridinha e os médicos falou, não, antes dos médicos falar não, eu peguei a feridinha, aí a minha perna inchou, ficou aquele bagulho doido, eu maconheiro, safado, sem vergonha, maluco. Aí peguei leishmaniose. Só que Deus, cara, Deus ele não brinca nos negócios não. Se Deus tira a doença, ele dá com força. Se ele dá cura, ele dá cura com força. Aí eu fui pro hospital pra tratar de leishmaniose. Chegando no hospital eu fui intoxicado, velho. Peguei intoxicação hospitalar. Tava pouco. Tava pouco. Tinha que pegar mais coisa. Aí no hospital com intoxicação hospitalar, isso aí eu com 18 para 19 anos, os médicos falaram pra minha avó assim, ó, a gente tá no sangue dele a intoxicação, a leishmaniose tá no sangue dele, não tem como trocar o sangue do corpo todo assim. E falaram, se o corpo dele não reagir, se o sistema imunológico dele não começar a trabalhar, ele pode chegar a falecer. E a minha avó de 72 anos falou assim com Deus, Deus, me leva porque eu sou velha caduca. Meu neto não, meu neto tem 18 anos de idade, meu neto tem muita coisa pra fazer, meu neto tem muita coisa pra escrever ainda. E cara, antes disso, eu no hospital delirando lá na minha doideira, pensando que eu ia morrer, eu falei com Deus assim, Deus, se tu me tirar dessa, velho, a primeira igreja que eu ver, eu entro. E fico lá, velho. Eu na cama do hospital falei, Deus, se tu me tirar daqui, a primeira igreja que eu ver, velho, não importa qual, eu vou entrar e vou ficar lá, velho. E aí minha avó briga com Deus, fala com Deus lá, Deus, leva eu, mas não leva ele. E aí, a minha avó orando por mim, Deus vai e me cura, velho. Aí eu falei, e agora, velho? Cara, eu saí do hospital num sábado e eu tinha falado com Deus, a parada curou em 2 horas. Em 2 horas a minha ferida começou a cicatrizar. Em 2 horas eu fui voltando, que eu tava delirando. Em 2 horas eu comecei a voltar. E eu vi a minha vida toda. E eu vi as merdas, tudo que eu andava fazendo. Sacou? Eu vi a minha vida assim, ó. Né? Aquela experiência espiritual
intelectual não, é estatística mesmo, eu era vagabundo, velho. Então eu falei, velho, eu não presto, cara, olha o que eu faço. E Deus falou comigo assim, cara, eu tenho uma parada contigo e tu vai fazer. E eu falei assim, Deus, eu vou ir pra igreja, velho, mas eu não vou pra igreja porque eu te amo não, velho. Eu vou pra igreja porque eu tô morrendo de medo de tu, velho. Porque eu posso morrer a qualquer hora, velho. Entre ir pro caixão e ir pra igreja, vamos pra igreja, velho. Aí peguei e fui pra igreja, velho. Chegando na igreja, cara, eu comecei a me apaixonar por Deus de uma forma que eu nunca tinha vindo antes, porque eu vivi a minha vida inteira, desde pequeno na igreja, cortando o cabelo de 15 em 15 dias, chato pra caraca. Entendeu? Nunca tive uma experiência com Deus, velho. E ali naquela igreja, cara, eu comecei a descobrir o amor, eu comecei a descobrir, e eu doidão, tatuado, maluco, do cabelo grande, eu comecei a descobrir um Deus, cara, que olhava pra mim como ser humano, não olhava pra mim como um roqueiro, como um sei lá o quê, sabe? Um Deus que não botava título em mim, um Deus que simplesmente me amava pelo que eu era, e independente do que eu fizesse, o amor dele estava sobre mim, era incondicional. E eu fiquei louco com aquilo, velho, porque as pessoas ficavam olhando e falando, ah, mas esse cara não é crente, olha a roupa dele, ele só anda de bermuda, ah, mas esse cara sei lá o que tem. E Deus falou, velho, tem a unção da vaca, cague e ande, porque o povo fala, e faz a obra de Deus, sacou? E Deus falou comigo, velho, e eu comecei a ir pras ruas, pregar o nome dele, e comecei a me apaixonar por ele, e comecei a ver, cara, que Deus estava muito além daquele domínio que as pessoas dentro de uma igreja tentavam fazer. E ali eu comecei a ter experiência com Deus, e Deus me deu um versículo que fala assim, 1 João 3,16, fala que Jesus Cristo deu a vida pelos seus amigos, assim nós devemos dar a nossa vida uns pelos outros. E eu pensei, cara, o que é dar a vida por alguém? Deus falou, cara, dar a vida por alguém é amar. Dar a vida por alguém é você abraçar. Dar a vida por alguém é você perdoar, cara. E perdoar não é aqueles que te amam, não, é aqueles que te odeiam. Esses é os que você tem que mais perdoar. E ali eu comecei a escrever uma nova história com Deus. E dentro da igreja foi passando um tempo, eu conhecendo Deus, aconteceu a parada mais doida da minha vida, que até hoje está para acontecer uma mais doida, que eu encontrei a minha mãe morando na rua. Minha mãe de traficante passou a viciada, passou a usuário de crack, e encontrei a minha mãe dormindo na rua, cara. De madrugada, 3 horas da manhã, encontrei a minha mãe dormindo com 3 mendigos na rua assim, e eu falei assim, cara, que isso, velho? E a minha mãe era uma mulher muito doida, velho. Minha mãe era uma mulher de atitude demais, tá entendendo? Eu falei assim, mãe, eu vou te ajudar. E botei a minha mãe dentro da minha casa. Eu nunca morei com ela, eu sempre morei com a minha avó. E botei a minha mãe dentro de casa. E o pessoal da minha casa falava assim, ó, a tua mãe não é digna de estar aqui dentro. Tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, tua mãe é aquilo outro. Só que eu lembrava do tanto que eu não prestava, e lembrava do tanto que eu era vagabundo, e falei, velho, se Deus fez isso comigo, o que Deus não faz com a minha mãe, brother? E eu peguei minha mãe, botei minha mãe dentro de casa, e a minha mãe viciada pegava meus tênis, trocava por conta de pedra, minha mãe pegava minhas roupas, trocava na boca. E todos os dias, cara, que a minha mãe errava comigo, eu virava e falava assim, mãe, não tem jeito, hein, mãe? Vou te dar um abraço. Doido pra esgoelar ela, mas abraçava, velho. E ali, cara, fui abraçando, velho. E eu nunca preguei pra minha mãe, porque minha mãe, eu aposto que aqui muita gente conhece esses caras, que faz e acontece, que sei lá o que tem comigo é assim. Eu rasto a faca no chão, parceiro. E é assim mesmo. Todo mundo conhece esse tipo de gente. E sabe como que Jesus silenciou os inimigos dele? Com amor. Quando eles chegaram pra ele e falaram assim, ó, essa mulher aqui é adúltera, essa mulher não presta, Jesus silenciou todos como? Pô, quem de vocês aí não tem pecado? Aí, mulher, vá, velho, não peca mais não. Ele silenciou, cara, todos os inimigos dele com amor. E eu olhei pra minha mãe e eu não vi um inimigo. Por mais que ela fizesse coisas que o inimigo faz com a gente, quer fazer a gente perder as coisas, eu não olhei pra minha mãe daquele jeito. E eu falei, mãe, vou te abraçar. E a minha mãe dentro da minha casa, pegando as minhas coisas, trocando na boca, eu falei assim, mãe, demorou, eu tô contigo.
Nunca preguei pra ela, porque ela gostava de fazer e acontecer. Minha mãe, 16 anos de cadeia cumprido, facada, tudo enquanto há que ela já fez, já matou 3, a merda toda. A minha mãe um dia chegou pra mim e falou assim: André, que alegria é essa que você tem, cara? Porque nego fica te zoando na rua, te chama de maluco, fala da tua calça, fala do teu cabelo, e você tá sempre rindo, você tá sempre de boa. E eu falei assim: mãe, vem comigo na fonte. E levei a minha mãe no culto. E no primeiro culto da vida da minha mãe, a minha mãe aceita Jesus, mas a minha mãe continua viciada, minha mãe continua lá presa. E eu falei assim: mãe, vamos te internar, cara. E durante 9 meses, sem 1 centavo no bolso, cara, eu consegui pagar R$2.000 por mês numa clínica de tratamento dependente químico pra minha mãe. E a minha mãe saiu da clínica de tratamento, foi pra minha casa de novo, liberta do vício e tal. E virou e falou assim: André, será que tem jeito ainda? E eu falei assim: mãe, Deus faz com força, velho. Deus não brinca no que ele faz. Deus é neurótico. Aí o que aconteceu? Chega um cara da prefeitura lá em casa, vira e fala assim: Edna Maria da Silva mora aqui.